Oi, boa noite. Como combinado, eu tô aqui novamente para fazer mais um papo essencial. Na semana passada eu estive aqui e nós fizemos juntos, né? Eu fiz com você uma ferramenta para entender qual é o seu estado atual, para você ter clareza do seu estado atual e daí decidir um foco, decidir uma área e começar a sua mudança. Oi, Johnny, você foi o primeiro a chegar. Que bom que você tá aí. Você tá me ouvindo e tá me vendo? Tá tudo bem? Você tá podendo se comunicar comigo? Preciso saber só isso. Se você consegue me ver, me ouvir, quero a sua ajuda. E na semana passada, então, nós fizemos essa ferramenta juntos e eu prometi que eu ia voltar para fazer um novo papo essencial essa semana. Ah, Fernanda, tá aí de novo. Ô, Fê, que bom, que bom. Você tá me ouvindo e tá me vendo, Fê? Seja bem-vinda, feliz em ter você aqui, em ter o Johnny aqui. A Vânia Teixeira, que delícia que você está aqui me prestigiando, nossa, quanta honra. O Léo de novo, que bom, Léo. Só preciso saber se vocês me veem e me ouvem. Então hoje eu estou aqui para falar sobre você vive o que você acredita. Que eu disse que no último papo essencial eu sabia que ele precisava de uma continuação. Então, esse papo essencial de hoje é uma continuação do último. Amanda, que bom que você está aí! E se você não estava aqui comigo, se você não fez junto comigo essa ferramenta do papo essencial da semana passada, ele está aqui na minha timeline, logo aqui embaixo. Quando acabar essa live aqui, você pode ir lá e fazer, não tem perda nenhuma. Você pode fazer depois e você vai ganhar muito com isso, eu tenho certeza. Tá bom? Fernanda tomando vinho, muito bom, Fê. Tá dando um pulinho no 7 aí, né? É uma linguagem que nós duas conhecemos, um dia eu falo sobre isso aqui em algum papo essencial. Bacana, gostei de saber. Bom, então hoje eu vou falar sobre você vive o que você acredita. E eu te prometo que no final desse nosso papo essencial, você vai ter 5 dicas muito simples, mas que realmente vão te ajudar a sustentar o seu processo de mudança. Aqui nesse papo essencial você também vai saber se você tem um mindset errado. É isso mesmo. Você vai saber se a sua mente é sua amiga ou sua inimiga, tá? Ter um mindset errado é, por exemplo, você querer ir para São Paulo, tá no Rio, quer ir para São Paulo e olha um mapa que é a rota de Rio para Porto Alegre. Já imaginou você fazer isso? Você vai saber hoje aqui nesse nosso papo essencial. Tá bom? A Norma, que bom que você tá aí, Norma. Seja muito bem-vinda. A Norma é uma queridona, uma pessoa super especial. Bom, então eu falei que nós estamos falando agora, para quem acabou de chegar, sobre você vive o que você acredita. O Léo, que bom, tá aqui de novo, Léo. Seja muito bem-vindo. 75% das coisas que você faz no seu dia a dia, você faz de forma inconsciente. São hábitos já instalados e que você praticamente repete. O que faz com que isso aconteça? Que a sua mente ela tem um padrão de economizar energia. Você faz uma coisa nova pela primeira vez, daí você tem uma demanda de energia altíssima e logo em seguida a sua mente quer colocar isso num padrão, quer colocar isso novamente numa rotina. Você percebe que isso acontece com você? Que você faz algo novo e depois imediatamente você já quer fazer disso uma rotina? Ah, Brito, que bom que você tá aí, que ótimo! E como é que você... O Silvio, que bom, Silvio, seja muito bem-vindo. E como é que você cria essas coisas que você faz automaticamente? Priscila, isso tem a ver com a sua mentalidade. O que você faz automaticamente é a sua forma de ver o mundo, a sua forma de se ver. É o seu modelo mental, que também é chamado de mindset. Que eu comecei aqui esse papo essencial falando de mindset certo ou de mindset errado. Então, esses hábitos que você tem, sem ter consciência, que você repete, 75% das suas coisas que você faz no automático, você faz a partir do seu mindset. Tá bom? O seu mindset é como se fosse a sua configuração, a configuração da sua mente.
Imagina um computador que tem softwares instalados e tem alguns vírus também. E esses softwares e esses vírus, eles podem limitar a sua capacidade e a sua velocidade. E você precisa limpar esses vírus ou instalar, atualizar, né, esses softwares. É como se fosse assim. Para falar de um exemplo que os homens adoram automóveis, é como se você pudesse andar em um carro 1.0, é como se você andasse em um carro 1.0 e você pudesse andar em um carro 4.0. Ô Eduardo, que bom que você chegou também, seja muito bem-vindo. Então, mindset é isso, né? Você pode ter um mindset que está operando como se fosse um carro 1.0 e você pode alavancar, desenvolver seu mindset, escolher um mindset que transforme esse carro 1.0 em um carro 4.0. Você vai gostar disso? O mindset tem a ver com a forma como você enxerga o mundo, com a forma como você se percebe, tem a ver com a sua autoimagem. Você pode, por exemplo, estar operando na sua vida, estar criando realidade na sua vida a partir de uma autoimagem de indeciso. Você acha que é em uma situação, mas no final você está sempre indeciso na sua vida. É uma autoimagem. Pode ser uma autoimagem de vaidoso, sabe aquilo assim? Você não tem nada para aprender, você já sabe tudo. Você pode operar nisso, nessa autoimagem de vaidoso. Você pode operar na autoimagem de acomodado, né? O que você tem já tá bom. Você pode operar na autoimagem de preguiçoso. Vocês conhecem? E você? Qual dessas autoimagens que eu falei você percebe que você opera? Ou se não é nenhuma dessas que eu falei, qual é a sua autoimagem? Qual é a forma que você normalmente se percebe na sua vida? Quando está diante de um desafio, diante de uma situação nova. Em geral, você se percebe de que forma? Isso é o seu mindset. E quando eu te perguntei, você vive o que você acredita? É isso mesmo. Você cria a sua realidade a partir dessa autoimagem que você tem sobre você. E é disso que a gente vai falar hoje. Eu vou usar a Carol Dweck, que é uma doutorada, uma pesquisadora, uma psicóloga, que fala sobre mindset. Ela já escreveu alguns livros, pelo menos eu conheço 3 livros dela. E ela fala o seguinte, ela fala que existe um mindset fixo e existe um mindset de crescimento. O mindset fixo são pessoas que buscam respostas. Elas querem um fundamento para a vida delas, elas querem uma resposta. E um mindset de crescimento, o mindset fixo são pessoas como se fossem pesquisadores. E um mindset de crescimento são pessoas que buscam uma plataforma para a vida delas. Elas enxergam a vida como exploradoras. Elas são mais flexíveis, mais abertas. Ela tem essa postura de curiosidade diante da vida, de aprendizado. Enquanto que quem tem o mindset fixo tem mais a expectativa do resultado. Você se vê com mais expectativa do resultado ou com mais expectativa da experiência, de aprender, de evoluir, de passar por um processo, de avaliar a sua evolução? Como você se vê? Eu vou me apresentar, porque eu me lembrei agora que uma amiga minha me disse que eu deveria me apresentar quando eu estou fazendo aqui o Papo Essencial. Então eu vou parar tudo aqui e agora eu vou me apresentar. Eu sou Janiciere, eu tenho mais de 20 anos no mercado corporativo, né? Trabalhei em grandes empresas, enfim, construí uma carreira como líder no mundo corporativo, como gestora. E em 2015 eu mudei a minha carreira completamente, né? Eu sou empreendedora, eu tenho um programa, eu sou a fundadora de um programa chamado Vencer Você, que trabalha com desenvolvimento humano. O seu propósito é aproximar as pessoas da sua missão de vida, do seu propósito de vida, para que elas realizem num novo patamar de resultados e de felicidade. E hoje o meu trabalho é basicamente isso. Eu sou coach de alta performance e a minha missão é aproximar pessoas e organizações de seus valores para que elas elevem seus resultados, seus relacionamentos continuamente, tá bom? Então,
Tô aqui recebendo a dica de uma amiga e parando aqui o papo essencial para me apresentar. E agora eu vou seguir em frente. Então eu estava falando da Carol Dweck, que diz que existem 2 tipos de mindset, o fixo e o de crescimento. E já falei um pouquinho do que é. Ô Flávia, que bom que você tá aí. Vanessa, que bom, Vanessa. Samuel. Falei do mindset fixo e o mindset de crescimento. E agora, com 3 perguntas simples. A Jaque, que bom que você chegou, Jaque. Com 3 perguntas simples, você vai poder saber se o seu mindset é fixo ou é de crescimento. A primeira pergunta é a seguinte: como é que você lida com obstáculos, com problemas, com desafios? A pessoa de mindset fixo, ela procura evitar problemas. Ela procura a lei do menor esforço. A pessoa de mindset de crescimento, ela se sente atraída por problemas, por desafios. Ela enxerga os problemas e os desafios como oportunidades para ela se desenvolver, para ela criar novas aptidões, né, para ela passar por uma transformação e alcançar resultados novos. A segunda pergunta é como é que você lida com críticas. A pessoa de mindset fixo, ela tem dificuldade para lidar com críticas. Ela sente que abala a reputação dela, abala a autoimagem dela, ela se sente julgada, ela sente o resultado dela comparado com outra pessoa. E uma pessoa de mindset de crescimento recebe uma crítica como um presente, uma oportunidade para ela se desenvolver, né? Como eu fiz agora. Eu me lembrei aqui no meio desse papo essencial que uma amiga me disse que eu deveria me apresentar. E eu nunca tinha feito isso aqui antes. E hoje eu também não ia fazer, só que falando aqui eu me lembrei. Então eu agradeço tremendamente esse carinho, né, de uma pessoa me sinalizar. Eu acho que você deveria se apresentar antes de começar o papo essencial. Então, se você utiliza a crítica como um presente, você tem um mindset de crescimento. E a terceira pergunta para você saber se o seu mindset é fixo ou de crescimento é como você lida com o sucesso do outro, o sucesso alheio. Se o sucesso alheio te incomoda, é que você acredita que você não pode chegar lá. Lembra a pergunta dessa live? É: você vive o que você acredita? Mas tem gente que tem um mindset de crescimento, que quando vê alguém ter sucesso, que quando vê alguém brilhar, a pessoa quer aprender, né? Quer conhecer melhor esses passos que fizeram essa pessoa brilhar, quer ficar perto, admira e reconhece. Então, como é que você lida com o sucesso do outro? Essas 3 perguntas podem te ajudar a reconhecer se a sua mente é sua amiga ou sua inimiga. Ou seja, se você tem um mindset certo ou se você tem um mindset errado. Se vocês estão gostando dessa conversa, me mandem coraçõezinhos, me mandem likes, que aí eu vejo que está fazendo sentido. Laura, que bom que você está aí, que ótimo, seja muito bem-vinda. Jaque disse que tá bom, que tá maravilhoso, que bom, Jaque. Assim a gente vai trocando. Quero aproveitar para agradecer quem está aqui comigo, né, assistindo esse papo essencial online, me prestigiando. Jaque mandando corações, que ótimo, eu amo os corações. E quero agradecer também quem compartilhou, né, o último papo essencial, principalmente, algumas pessoas compartilharam. Eu quero agradecer de verdade, porque essa é uma forma de prestigiar, de patrocinar o meu trabalho, né, de patrocinar essa mensagem. Então, se você sabe de algum amigo, de algum familiar que pode estar precisando ver, que pode acrescentar para ele essa conversa aqui, eu te peço que você também compartilhe na sua timeline, que ele vai poder ver isso aqui em qualquer momento, tá bom? E eu volto a dizer que esse papo essencial é a continuação do último, em que eu fiz uma ferramenta ao vivo aqui com você, para você ter clareza do seu estado atual e definir um foco para iniciar a sua mudança. E hoje, o nosso papo essencial é para você sustentar a sua mudança, tá bom? Então, voltando aqui à nossa conversa, eu estou falando sobre a Carol Dweck, que é uma pesquisadora, né, e tem livros sobre mindset. Ela apresentou algumas pesquisas bem interessantes. Ela fala de uma pesquisa feita com crianças de 10 anos em Chicago. E essas crianças foram submetidas a um exercício considerado bem desafiador para elas e eles avaliaram o comportamento dessas crianças. Então, um grupo
surpreendeu com uma atitude extremamente positiva, super empolgada diante daquele desafio, daquela possibilidade de desenvolver uma nova aptidão, de aprender. E um outro grupo se sentiu desmotivado, né, não conseguiu desenvolver o desafio e se sentiu totalmente desinteressado pelo problema. E os cientistas fizeram depois uma análise da atividade cerebral de mindset fixo diante de um erro e mindset de crescimento. O mindset fixo, ele não apresenta nenhum envolvimento com um erro. E o mindset de crescimento apresenta um tremendo envolvimento. Ele fica curioso, ele quer aprender aquilo que ele ainda não sabe, instiga, né? e incita quem tem um mindset de crescimento a ir além. E o que foi percebido também é que quando essas crianças foram perguntadas sobre o que elas fizeram depois de terminar esse problema, que tinha um nível de desafio bem interessante, as crianças de mindset fixo disseram que foram fazer outra coisa. E as crianças de mindset de crescimento quiseram saber, quiseram aprender, foram perguntar como é que faz para resolver este problema. E as crianças de mindset fixo, além de irem fazer outras coisas, muitas vezes elas foram se relacionar com pessoas que também não conseguiram, que tinham resultados inferiores aos delas, para que elas se sentissem bem, se sentissem melhor com elas mesmas. Então, o mindset fixo entende o erro como uma forma de te julgar, de te tornar incapaz, de você se ver inferior. E o mindset de crescimento faz você se ver diante de uma oportunidade de você crescer, de você expandir. Existe uma outra pesquisa da Carol Dweck. A Tânia, que bom que você está aí, Tânia. Nossa, que beleza, hoje está cheio de gente querida aqui. Existe uma outra pesquisa da Carol Dweck que foi feita com estudantes treinados no mindset de crescimento em períodos difíceis na escola. E o que aconteceu? Alguns foram treinados no mindset de crescimento e outros não. O que aconteceu? Os que foram treinados no mindset de crescimento melhoraram as notas significativamente, enquanto os que não foram treinados, que continuaram operando, né, no mindset que eles tinham, que era o mindset fixo, eles foram piorando as notas cada vez mais. Numa outra pesquisa, a Carol Dweck fala sobre a igualdade que foi alcançada entre alunos do interior dos Estados Unidos, que historicamente tinham resultados muito mais baixos, crônicos, e que treinadas numa classe separada para mindset de crescimento, alcançaram resultados iguais às crianças que tinham resultados comuns, né? Resultados bons, resultados interessantes. Então ela fala da igualdade. A Carol Dweck fala da capacidade de igualar crianças com diferentes capacidades de aprendizagem através do treinamento no mindset de crescimento. Oi, Márcia, que bom que você tá aí. A Beth, que ótimo. E a Jaque tá mandando coraçãozinho. Se esse papo tá bom pra vocês, me mandem coraçãozinho, que eu adoro e que eu fico sabendo que vocês estão gostando, que isso tá fazendo sentido, tá bom? A Carol Dweck falou também sobre uma outra pesquisa que foi feita com games em uma universidade em Washington, em que os games reconheciam não o resultado, mas a estratégia, a persistência, o foco, o processo durante todo o game. E o engajamento foi muito superior a um game que só premiava o resultado. E tudo isso, a Carol Dweck diz que tudo isso acontece porque houve uma transformação da visão da dificuldade, né? A dificuldade, no lugar de ser vista como a possibilidade de um erro, de um fracasso, de um julgamento, ela é vista como uma oportunidade de expansão e crescimento. Então, o que se percebia que era uma vontade de desistir, né, com o mindset de crescimento, é transformada na vontade de persistir. E aí a Carol Dweck traz um estudo bem interessante, que ela fala do poder do ainda não. O
Porque é exatamente isso. No lugar de você valorizar o resultado, no lugar de você reconhecer o talento e a inteligência, você reconhecer a estratégia, você reconhecer o processo, a evolução, o aprendizado. Então ela fala sobre a tirania do agora, que é reconhecer o resultado, reconhecer a inteligência e o talento, e o poder do ainda não, que é estimular um processo de aprendizado, de melhoria contínua, em que não existe o incapaz, em que existe sim uma possibilidade de você ser cada vez mais forte, cada vez mais preparado, né? E a neuroplasticidade confirma isso, né? Estudos científicos comprovam que a partir de novas experiências você cria novas conexões neurais, conexões mais fortes, que fazem você repetidamente mais capaz, né? Você fica fortalecido e preparado para lidar com os desafios e com os problemas. Você tem cada vez mais capacidade, cada vez mais potência para resolver problemas e superar desafios cada vez maiores. Vocês estão me mandando coraçãozinhos, estão me mandando likes, estão me mandando sorriso. Eu estou entendendo que tá tudo bem. E eu vou continuando por aqui, tá? E o mindset de crescimento, ele entende que o resultado diferenciado vem do trabalho e que o talento é desenvolvido a partir do trabalho. Essa é uma diferença importante em relação ao mindset fixo, que reconhece o resultado final, né? Reconhece o talento, reconhece a inteligência, mas não reconhece o processo. Pitágoras, né, que não conheceu a Carol Dweck, selecionava para a escola dele, né, os iniciantes de uma forma bem parecida com essa, embora ele provavelmente nunca tenha ouvido falar em mindset fixo e mindset de crescimento. Mas o que ele fazia para selecionar para a escola era entregar um problema para os iniciantes, que eles ficavam uma noite inteira com esse problema. E de manhã, tá incrível, Jaque? Que bom, que bom. Eu também adoro também, Jaque. E de manhã ele recebia esses iniciantes, esses candidatos, com esse problema. E alguns deles vinham com muita raiva, com muita ira, se sentiam muito ameaçados, se sentiam muito julgados, porque entregaram para ele um problema que ele não sabia resolver. Então ele falava que ele não queria voltar nunca mais naquela escola, que não tinha nenhum sentido entregar um problema daquela forma, que ele não tinha condição de resolver. Ele se sentia insultado após uma noite inteira sem resolver o problema. E Pitágoras recebia um outro iniciante no dia seguinte, depois de uma noite inteira com um problema, que chegava e dizia para ele o seguinte: olha, eu não consegui resolver esse problema, mas realmente eu gostaria de saber como é que eu faço para chegar a essa solução. E é lógico, o mindset de crescimento era essa pessoa que via esse problema com curiosidade, e eram esses iniciantes que Pitágoras escolhia para a escola dele. E você? Agora você já pode dizer se o seu mindset é certo ou se o seu mindset é errado, né? Revisitando lá como você lida com crítica, como você lida com sucesso alheio, como você lida com desafio, com problema, né? A partir dessas pesquisas que eu apresentei da Carol, a partir da forma, né, do processo que o Pitágoras escolhia os iniciantes, como você se vê agora? A sua mente, ela cria a sua realidade. A partir dessas verdades, dessa autoimagem que você comprou para você, você vai reproduzindo o seu dia a dia. Porque uma das funções da sua mente é economizar energia. Então você repete hábitos a partir dessa autoimagem. E você nem sequer percebe que essa autoimagem, ela não tem a ver com a sua personalidade. Ela tem muito mais a ver com o seu modelo mental, com a sua configuração, né? A configuração da sua mente. Então, nesse Papo Essencial, eu quero que você veja que você pode estar operando num carro 1.0 e perdendo a oportunidade de operar, né? De transitar, de viajar, né? De gerenciar a sua vida como se você estivesse num carro 4.0. E eu acabei de me lembrar de um relato da Carol Dweck, que ela fala de um aluno de 13 anos que manda uma carta para ela e diz a ela o seguinte: eu sei que a sua
pesquisa tem dados científicos e é uma pesquisa muito sólida. E por isso eu resolvi aplicar na escola, nas minhas relações familiares e com os meus colegas, os seus conceitos. E o que eu tenho para te dizer é que eu descobri que eu perdi boa parte da minha vida. Então, nesse Papo Essencial, eu quero que você reconheça, né, qual é o seu mindset, que você tenha o poder de escolher qual é o mindset você quer ter. Esse basicamente é o meu trabalho, né? As pessoas que eu recebo, que querem realizar sonhos, que confiam seus sonhos ao meu trabalho, é basicamente esse, né, o nosso desafio, né, trazê-la para um mindset de crescimento, para que ela possa se desafiar e se divertir com isso, e se alegrar com isso. E é o que o aluno da Carol Dweck trouxe de relato para ela. Então, que você não perca mais a sua vida, que eu também, né, que todos nós, que a gente possa cada vez mais transitar num mindset de crescimento para sustentar as nossas mudanças. E eu falei lá no começo desse Papo Essencial que ao final eu iria deixar 5 dicas para você sustentar a sua mudança, e chegou a hora. Estão aqui agora as 5 dicas. A primeira é o foco, né? Já que a sua mente tem uma necessidade de economizar a sua energia, se você não souber onde você vai focar, fica mais fácil ainda para ela economizar energia, que aí ela coloca você para fazer várias coisas simples, várias coisas que não te desafiam, mas que também não levam você. Tem a ver com desescolher. Você escolher aquilo que você quer e abrir mão de todo o resto que você não quer. Oi, Renata, que bom que você tá aí. Oi, Lu, muito bom, muito bom. Se vocês estão gostando, me mandam coraçõezinhos que eu fico feliz da vida. A segunda dica é a partir desse foco, que aliás foi o que a gente trabalhou no último Papo Essencial, que nós fizemos ao vivo aqui uma ferramenta, para você entender que área você vai focar agora para você começar a sua mudança. Foi isso que nós fizemos. E se você não estava aqui comigo e quiser fazer agora, esse Papo Essencial está aqui ainda na minha timeline, tem a ferramenta para você fazer e você não vai perder nada por não ter feito. Você pode fazer agora e vai ganhar muito com isso, tá? Que você vai trabalhar o foco. Depois, a segunda dica é a fotografia. O que é a fotografia? É você alimentar a sua mente com a realidade que você quer, que vida que você quer ter. E dar esse insumo, né? Dar esse recurso para sua mente. Lembra? O nome dessa live é Você Vive o que Você Acredita? Essa fotografia é você começar a acreditar nessa nova realidade que você quer fazer para você. A terceira dica é para quê? O que é o para quê? O para quê é o seu gatilho motivacional para você sair do lugar, para você entrar em movimento. Essa é uma das primeiras coisas que eu quero fazer com um cliente que me procura querendo transformar a vida dele, né? Quando ele fala de um sonho dele, eu pergunto: para que você quer realizar isso? E aí eu recebo todas as respostas possíveis e imaginárias, sabe? É para honrar o meu pai, que sempre duvidou da minha capacidade. É para contribuir para o mundo, é para mudar o mundo. É para honrar um professor que apostava em mim, que acreditava em mim. Eu ouço inúmeros paraquês. Esse para quê é a sua chave, porque é daí que vem a sua vontade. É daí que você entra em movimento e nada, nem ninguém vai te parar. É importante você saber qual é a motivação principal da sua vida, né? Eu, por exemplo, eu tive uma motivação enorme durante muitos anos da minha vida, que foi a minha filha. Durante toda a minha carreira no mundo corporativo, meu para quê era minha filha, né? Que ela contava comigo até a formação dela, né? Até ela sair da universidade. Eu tinha esse para quê enorme, e isso me mobilizou demais. E hoje o meu para quê é muito o meu propósito, a minha missão, né? Contribuir para esse mundo, é deixar um legado, é ajudar você a realizar o seu sonho, é participar de todas essas transformações que desde 2015 para cá são inúmeras transformações que eu pude viver, que eu pude vibrar, que eu pude contribuir. Hoje é esse meu para quê, isso é o que não me deixa parar. E qual é o seu para quê? E a quarta dica é acreditar, sabe? Você precisa supor, né? Como se imagina que você tem um cheque nominal e administrativo de 10 milhões de dólares que já entrou na sua conta e que vai ser descontado. E é assim que você vai para o mundo, com essa certeza, com esse empoderamento,
né? Você vai para o mundo desse estado, isso é muito importante, a sua energia, o seu estado. Você vai para o mundo certo, de que é possível, de que você vai realizar aquela fotografia. E essa fotografia clara, ela é essencial para você desenvolver esse acreditar. E a quinta dica é você ter um plano, que o que faz de fato a sua realidade mudar é a sua ação. Não é o seu conhecimento, não é o seu talento, não é a sua inteligência. O que faz a sua realidade mudar é a sua ação. Então é fundamental que você imagine um plano de longo prazo, né? Um plano baseado na vida que você quer ter, em quem você quer ser, o que você quer fazer e o que você quer ter daqui a 10 anos. Para ser, fazer e ter isso, qual é o seu plano de trabalho? E traz para mais curto prazo, traz para 5 anos, depois traz para esse ano e desdobra esse ano em trimestres. Faz um plano trimestral para você, depois faz um plano para esse mês, tem o seu plano semanal e tem as suas pequenas vitórias. Quais são as pequenas vitórias? É o seu dia, né? As 5 ações que hoje você vai fazer porque você acredita nessa fotografia, nesse ser, fazer e ter que você está construindo para a sua vida daqui a 10 anos. Então, as suas pequenas vitórias são as ações diárias, as 5 ações diárias. Você pode fazer muitas coisas nesse dia, mas essas 5, você não vai fechar o dia sem ter executado. Então, estou deixando aqui essas 5 dicas e quero fechar com uma frase do Henry Ford, que eu nem sei se é exatamente assim, mas ele, né, lá atrás eu lia sobre isso, né, desde, sei lá, meus 15, 16 anos, eu sempre acreditei que a transformação da minha vida está em transformar a minha mente. Eu sempre li muito sobre isso, sempre estudei muito sobre isso. Sou uma estudiosa desse assunto, sou uma apaixonada por esse assunto. E essa frase foi uma que eu guardei lá no comecinho, acho que eu nem tinha carreira ainda, nem era profissional ainda, com o Henry Ford, na faculdade talvez, com o Henry Ford dizendo: se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, de qualquer modo, você está certo. Então você realmente vive o que você acredita. E você pode acreditar no que você quiser, né? Não tem ninguém limitando o que você quer acreditar. Você pode acreditar no que você quiser. E esse é o meu convite para você. Que você escolha no que você quer acreditar. Que você trabalhe intensamente para realizar isso que você acredita. Tá bom? Eu estou aqui para você. Mais uma vez agradeço imensamente a quem está aqui presente. Mais uma vez agradeço imensamente a quem compartilha esse papo essencial. Um amigo que pode estar querendo sustentar uma mudança. E essa mensagem pode contribuir para a vida dele. Esse é o meu propósito aqui. Muita gratidão mesmo. E a gente se vê na próxima semana. Patrícia também está aí. Ô, Tânia, obrigada, Tânia. Esse papo essencial, quando eu decidi fazê-lo, eu já vi que ele também merece um outro papo essencial. E na próxima semana eu tô aqui novamente para dar continuidade. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Um beijo grande e até a próxima semana. Tchau, tchau.